Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. E agora, cinema no rádio com Padu e Marta Padovese. Você sabe o que é um dorama? E você sabe o que as séries Atypical, The Good Doctor, Um Milagre, A Extraordinária Advogada Wu e o filme Rain Man têm em comum? Isso e mais outras coisas nós vamos saber agora no Cinema no Rádio com o Padu. Olá, Padu! Olá, é um prazer estar aqui novamente e um abraço para todos os seus ouvintes. Pois é, Padu, nós vamos falar sobre dorama. Dorama, para quem não sabe, é um tipo de série asiática e elas têm outras denominações no Japão, na Coreia, na China. Na Coreia, ela é chamada de K-drama. E por que dorama? Dorama, eles falam que é vindo do drama. Drama em inglês, então fica como eles não têm essa sílaba na língua asiática, o R no meio, então dorama. Assim que são chamadas essas séries asiáticas que são parecidas com as nossas novelas aqui no Brasil. Elas têm um final, são séries fechadas, como as nossas novelas, não são séries abertas, que aquelas que nunca têm fim, de repente só tem fim, quando eles não sabem mais o que contar. De maneira geral, o dorama, ele retrata um pouco a cultura do país de origem. E nós vamos falar especificamente mais hoje. Qual mesmo, Padu, que nós vamos falar hoje daquela série que está número 1 no planeta? Plataforma streaming do Netflix. Nesse instante, principalmente nesse mês, ela consolidou-se como a primeira no ranking de ser assistida. Calcularam mais ou menos 45 milhões de horas de assistência dessa série. É a série cujo nome é Advogada Extraordinária Wu. E ela está ali muito bem conceituada. Para quem não assistiu, ainda tem aquela série Atypical, é uma série de 2017, que também trata do tema autismo, que são todas essas que eu falei. Atypical, The Good Doctor, O Milagre, o Rain Man e a Extraordinária Advogada Wu. Essas séries e o filme tem um pano de fundo, o autismo. Aborda um pouco esse tema. Claro, o tipo de autismo que eles tratam é um autismo mais leve, que há vários níveis de autismo. Ou como o pessoal chama... transtorno do espectro autista. TEA. Mas a gente fala autismo que é mais fácil para a gente. E a gente está se acostumando, inclusive, com as palavras que rodeiam esse tema e até com as pessoas, né? Porque a gente não está acostumado, a gente vai falar o que a gente sabe. O nome autismo ou transtorno do espectro autista atualmente, ele é derivado de uma classificação feita por um psiquiatra alemão, que resolveu dar um nome de autismo porque a palavra autismo significa auto por você mesmo e ismo, coisas diferenciadas. A série de 2017, que chama Atypical, ela aborda um adolescente, é um grau leve, e ele não é um gênio. Ele é muito inteligente, sim, mas não chega a ser considerado um gênio. E ele gosta muito de pinguins, uma coisa que é abordado também na série da Extraordinária Advogada Wu. O The Good Doctor é uma série de 2017. Aí o rapaz com transtorno autista, ele é um médico, parecido com uma série turca, que é Um Milagre, também um médico, Ali Vefa, também tem, como ele mesmo se intitula, Síndrome do Sábio. E essas duas séries, The Good Doctor e O Milagre, são baseadas numa outra série de 2013 que chama também The Good Doctor, mas é uma série sul-coreana de 2013. Padu, você já assistiu o filme Rain Man, estrelado pelo Dustin Hoffman e Tom Cruise. O que você tem a falar sobre esse filme aí, Rain Man?
É um filme que, na época, ele chamou atenção justamente porque ele saía fora do que a gente chama do quadradinho, né? E é um filme que, até pela performance dos atores, ele fez a gente pensar por muito tempo. Pessoalmente, entendo que eu comecei a perceber esse assunto e ligar com essa palavra por causa desse filme Rain Man. Isso, esse filme é de 1989 e ele ganhou 4 Oscars, inclusive o de melhor filme no ano. Ele não abordava o problema da pessoa com autismo, que era o Dustin Hoffman, que interpretava aquele personagem, mas ele contava um pouco de como era o relacionamento entre irmãos, um considerado típico e o outro atípico. Agora nós vamos falar dessa série que está ótima, que, aliás, já acabou essa temporada, para quem quiser assistir, dá para assistir todos os capítulos. 16 capítulos. Estão pensando em fazer nova temporada, mas não vai sair para já. Mas ela teve um fim, na verdade, ela tem um fim, dá para parar de assistir ali. Eu definiria essa série como uma série muito fofa. Entre os adjetivos, né, que você pode colocar para esta série, essa palavra cai bem, né? É uma história fofa de romance. Inclusive, posso dizer que com ilustrações fofas, com pano visual, porque a parte de fotografia do filme é de primeiro nível, né? É excelente. Todas as cenas são bem visíveis, bem colocadas. O cenário, quando existe o cenário, mesmo que seja cenário externo, é gostoso de assistir, porque tem muitos filmes excelentes que você desiste de assistir, principalmente em TV um pouquinho mais antiga, porque fica muito escuro, né? E isso mesmo sendo dia, né? Então eu concordo com você, a história fofa de romance e que é gostoso de assistir. Quando ela foi lançada, ela vinha por semanas, então eu ficava esperando os 2 capítulos da semana, porque era gostoso assistir. Era um tempo que a gente passava com tranquilidade, apesar de toda a história conta alguma coisa que dá errado. Mas mesmo as coisas dando errado, ainda assim a série era muito fofa. Então, eu me interessei pela série depois que já estava com, acho que 10 capítulos, 12 capítulos. Mas foi por um impulso, porque toda hora eu estou tentando olhar o menu da Netflix. E percebo que a maioria dos filmes e séries são mais ou menos parecidas, né? Mas não sei por que nesse dia eu deparei com esse nome e falei, deixa eu arriscar. Arrisquei, comecei a assistir e não larguei mais. Pesquisando mais que fiquei conhecendo o porquê que ele está bombando na Netflix. Então explica para os ouvintes por que está bombando, por que todo mundo está falando bem dessa série. Então, uma das coisas, como já falamos, é que, para a grande maioria dos que assistem, ele é realmente um filme, nós usamos a palavra fofo, né? Mas você poderia usar também a palavra calmo, talvez, uma dose de simplicidade de filme bastante grande. Ela não é enjoativa, apesar de parecer uma série da Sessão da Tarde, mas ela não é enjoativa, porque ela é bem feita. Tem determinados lances nos episódios que vale a pena até refletir sobre eles. Outra coisa é que você tem muito mais para elogiar, não só a performance dos atores, como falei também o cenário, a gravação, as músicas, mesmo sendo músicas não conhecidas, e a própria história. E o próprio tema, que parece-me que é um tema que foi bem trabalhado, foi bem gerenciado dentro do filme. Você acaba conhecendo um pouquinho mais sobre o autismo, de uma maneira mais didática, para quem não sabe nada. Não é só conhecer. Eu tive um aluno autista que fazia pedagogia. Então, eu tive um pouquinho de contato com pessoas com essa característica. Só que eu não tive muito problemas, porque ele ia na aula com a própria mãe. Mas alguma coisa eu aprendi. Por exemplo, eu não poderia chamá-lo pelo nome de batismo dele. Tinha que chamar de Léo, porque se eu chamasse ele mesmo na hora que estava fazendo a presença na lista de chamada, ele ficava nervoso. E não mexia com ele. Na minha disciplina, ele tirou nota melhor que a mãe. Você acaba conhecendo uma série de detalhes, não muitos, porque você precisa aprofundar sobre o autismo e principalmente sobre o preconceito sobre o autismo. Mas aí, conhecer o preconceito vai depender de cada pessoa, né? Porque a pessoa que tem preconceito contra esse tipo de situação não vai ser um filme que vai tirá-la dessa posição, né? A não ser que bata uma luz, mas o filme ajuda a fazer reflexão sobre isso. Depois também tem uma história de romance que ela é super interessante, ela traz muita expectativa. A menina vai tentar namorar alguém e, como ela tem muitos problemas de interação social, até ela vencer cada um dos problemas, demora para as coisas acontecer. E você fica torcendo para acontecer. Acho que isso aí vai acontecer lá para o episódio 5, 6, 7.
E uma outra característica é, como você já mencionou no Atípico, né? Que o cara era apaixonado por pinguim. Né? O Yang Lu, que é autista dessa série, é apaixonado por baleia. Desculpa, o diretor faz uma alusão quando ela consegue mentalizar baleia e falar de baleia, ela consegue resolver problemas. Né? Mas daí já é uma forçada de barra de filme, de seriado. E outra coisa que me fez ser chamado pela série foi que trata basicamente de assuntos em que um dos cenários são os tribunais. Juízes, eventualmente júri, troca de argumentação entre advogado de defesa e advogado da promotoria, porque eu gosto muito desse tipo de filme, de seriado, né? Constantemente eu estou pesquisando no YouTube os seriados antigos para reassistir os seriados que contêm esse tipo de característica de tribunal e júri. Uma coisa interessante nessa série, que além de mostrar a advogada lá com o autismo, também mostra num dos capítulos um outro personagem, também autista, porém com um outro nível. O dele era mais forte, mais intenso. Então, foi interessante mostrar que existem vários tipos. O do rapaz, ele tinha muito mais dificuldade que ela de ter uma convivência social, e ela, pelo menos, conseguia, não perfeitamente, mas ela conseguia uma certa convivência social. Até porque ele tinha um nível de violência bastante grande, né? Então, isso daí fazia diferença entre a classificação do espectro autista da Yang Yu e dele, que eu não me lembro o nome agora. Toda vez que a advogada se apresentava, como é que ela falava, Padu? Toda vez que a Yang Yu se apresentava, ela tentava explicar que o nome dela era repetido, Yang Yu, como é repetida as palavras catraca, caneca, casaca, cômico e careca. Outra coisa que ela fazia, e o pessoal ficava desconfortável, é que ela repetia o que a pessoa falava. Não sei se para mentalizar aquilo lá ou porque é realmente uma característica desse tipo de autismo. Quais outras características você considera que essa série seja muito interessante para assistir? Tem bastante características positivas, simples, mas positivas, das quais eu pessoalmente gosto muito, mas nós que assistimos filmes ou seriados, não podemos ser tão ingênuos de não questionar, por exemplo, como que ela conseguiu o emprego. Isso levando-se em conta o fato dela ser autista, né? Porque quando ela vai para fazer a chegada da apresentação na empresa onde ela vai trabalhar, ela sofre questionamento, no mínimo visual, porque aí ela coloca-se na posição dela que ela assim, eu tenho transtorno de espectro autista. E quem estava na sala fica, não seria preocupado, mas fica estupefato, vamos dizer assim, porque não é comum uma pessoa com essa característica trabalhar num ambiente dessa natureza que é bastante complexo, que é a advocacia, né? Mesmo porque a empresa onde ela trabalhava era uma empresa muito conceituada. É uma das duas empresas maiores ali da região, né, de Seul. Para Yang-Yu conseguir o emprego, ela teve um suporte do pai dela com a diretora-presidente da empresa, que eram amigos antigos. Obviamente, ela conseguiu porque ela foi a melhor aluna da classe em Direito, mas só isso não bastaria para alguém que é autista. Tanto que ela estranhou que no currículo dela não tinha a documentação que ela era autista. E os colegas que estavam ali observando a reunião naquele momento estranharam, né, porque não é comum uma pessoa com transtorno dessa natureza ser advogado. Eles ficam intrigados a princípio, depois vão ficando desconfiados ao longo da série, e depois isso se resolver ou não, você vai ver se você assistir, ouvinte. Essa série, como também a The Good Doctor e O Milagre, elas abordam as pessoas já trabalhando. As duas primeiras séries com médicos e ela é uma advogada. Diferentemente da série Atypical, que é sobre um adolescente, que ele vai entrar ainda na faculdade. E uma das coisas legais dessa Atypical também, que eu recomendo bastante, é uma série muito boa, tem começo, meio e fim, então dá para terminar de assistir a série e não ter aquela coisa de qual ela mostra o relacionamento familiar
quais as dificuldades que os pais enfrentam, que a irmã enfrenta. Isso é muito legal também de assistir nessa série Atypical, porque mostra, inclusive, a relação dos pais quando tem um filho com esse tipo de transtorno, que também é muito difícil até para o casal no relacionamento. Isso afeta também um casamento. Isso é muito legal daquela série Atypical de observar. Então, também a gente recomenda essa série. E as outras duas, The Good Doctor e Milagre, falam dos percalços que os médicos, desses dois médicos, têm na série por conta dos problemas que eles enfrentam, que não adianta só você ser inteligente, você saber bastante do assunto. Existe aquela parte emocional, aquela parte no trato social que a pessoa com autismo tem dificuldade de lidar. Por exemplo, no caso da Yovan Lu, tem aquela característica de as coisas estar tudo em ordem, tem que estar tudo no lugarzinho, ela ajeitava tudo quanto é comidinha na mesma posição, todo lugar que ela passava, ela ajeitava a coisa. Pode ser uma das características de quem tem autismo, né? Sim, é o tal do famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que a gente tem que estar tudo certinho, tudo no lugar, e isso não é só com uma pessoa que tem autismo. Muita gente tem esse problema de ter que estar tudo alinhado, tudo certinho, porque senão o dia da pessoa não está bom. No programa Multidom, hoje tem Cinema no Rádio com Padu. As produções escolhidas hoje são Atypical, The Good Doctor, O Milagre e Uma Advogada Extraordinária. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que o clima de romance é um clima muito gostoso. Ele evita os exageros dos cinemas norte-americanos com relação a cenas sexuais e tudo mais. Não tem. E nem por isso deixa de ser bonito o que acontece no romance dela com o namorado dela lá no futuro, né? E outra coisa que acontece logo no começo é que, como ela tem esse problema de toque, né, ela encontra uma barreira bastante grande que a princípio parece ser absurda para nós, e não é. Pessoas idosas têm esse problema de atravessar uma porta rotatória. Ela não consegue passar por uma porta rotatória. E aí, não vou contar, mas no seriado, o namorado futuro dela dá para ela uma sugestão e ela aceita a sugestão e a partir daí ela consegue atravessar a rotatória. Essa cena da porta é muito legal. O diretor trabalhou muito bem essa cena. E tem outras coisas mais que a seriada toca, né? Um dos episódios que fala sobre meio ambiente muito forte. Além do autismo, ele traz vários temas que faz nos pensar ou consolidar aquilo que a gente já acha que a gente tem que tratar, né? Largar do preconceito, aceitar que, por mais que se tenham debates e polêmicas sobre a natureza, nós podemos fazer alguma coisa de positivo, né? Também uma espécie de ojeriza pelo capitalismo exagerado. Então, pelo menos para mim deu para entender que o capitalismo exagerado, nesse seriado, ele é combatido sutilmente num dos episódios. Algumas das frases que aparecem nos seriados vêm ao encontro do ambiente que nós temos hoje na nossa política, que está altamente, como diz aí a palavra atual, polarizada. Tem a turma que acha que é tudo errado e a turma que acha a outra que acha tudo errado. E aí, então, uma das frases que ela fala é que quando envolve dinheiro, não demora muito para a pessoa mostrar sua verdadeira essência. E a outra coisa que ela fala que me chama a atenção é o seguinte: o que se vê não é tudo. Não se deixe cegar pelo que vem. Lembre-se da essência da questão. O que me faz ir lá para o Antoine Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, né? E uma das frases lá do Pequeno Príncipe, ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Mesmo aparentemente sendo um pouco brega para os modelos atuais de filme, a mim ele não só chama atenção, como ele faz parte do prazer de assistir alguma coisa na televisão. Talvez por essa série ser tão brega aí, ou mesmo para mim foi muito fofa, é muito fofa mesmo. Ela tenha tido tanta audiência, ela foi muito bem feita, mas essa coisa romântica, essa coisa suave, tranquila, talvez tenha atraído as pessoas, porque há muita coisa pesada, carregada, ensanguentada, e as pessoas às vezes estão buscando um pouquinho de leveza nas coisas, porque realmente o diretor conseguiu mostrar problemas, de vários tipos de problemas, mas com um pouco mais de suavidade, sem sangue derramado, sem pancadaria.
E o que não faz um seriado bobo, não é um seriado bobo, tá? Inclusive, ele exige mais da gente captar essas mensagens do que um filme que, como você diz, sangreia por tudo quanto é lado e conta de tráfico, de entorpecentes, de prisões e tudo mais, tá? Não que eu seja contra filme de pancadaria, não é isso. É que essa série também abriu caminho para outras séries para a gente assistir, que são aqueles filmes, séries asiáticas que trazem um outro tipo de visão dos diretores. Isso é bom para gente fazer sair daquela coisa hollywoodiana e assistir outras coisas. É bom para a gente, para a nossa visão, para o nosso entendimento, aprender sobre outras culturas, que a gente não está sozinho no mundo, a gente tem um monte de gente, é isso que é legal, a diversidade. Mais 3 frasezinhas que eu gostaria de mencionar. Uma delas me faz lembrar o Lulu Santos, né? Na música Onda, né? Ela vai falando, de repente ela termina assim: não podemos mentir para nós mesmos. E a outra é: dizem que só nos arrependemos do que não fazemos. E uma outra também bastante forte é: minha vida, mesmo sendo esquisita e incomum, é valiosa e bonita. Que faz lembrar agora o Gonzaguinha. A vida é bonita e é bonita. Exatamente. Pelo menos dentro do meu portfólio de aprendizado da vida, né? Essas coisas, ela vai como se fosse, quando você tem um monte de pedrinha num balde e depois você joga areia e a areia vai se amoldando e ela enche o balde. Se você fizer o contrário, não vai acontecer, né? Se você põe areia e depois põe as pedras, você não consegue pôr tudo. Aí você põe as pedras, que são as bases que os nossos pais nos deram, e mantém essas pedras. A areia que vem por exemplo, desse seriado, né, de mensagens bonitas e verdades que a gente acha que é verdade, vai se amoldando no vaso e ele vai ficar com muito mais conteúdo. Então essa série é super recomendada, não é, Padu? Para mim é super recomendada. Como já tem as 16 disponíveis, pode fazer a maratona já. Então, eu recomendo a série A Extraordinária Advogada Wu. A palavra, para mim, define melhor essa série. É uma série muito fofa, porque tem final de capítulo que você fala, nossa, que fofo. E você vai usando essa palavra ao longo da série. Que coisa fofa. Que moça fofa, que rapaz fofo. Então, é uma série muito fofa. Ela não é melada, não é uma série melada. Isso. Até porque a performance, do desempenho dos atores e atrizes é de primeiro nível, né? Sim, a personagem principal está excelente nesse papel, está muito boa mesmo. Às vezes parece que vai descambar para o melado, para aquela coisa, né, muito brega. Não, ela consegue segurar, continua sendo muito fofa. Tanto que ela ganhou o prêmio, né, na indústria coreana, no seriado O Rei da Porcelana, que não comecei a assistir ainda. E essa série está chamando, então, a gente para assistir outras séries coreanas ou doramas, para a gente apreciar o que o pessoal da Ásia tem aí para mostrar para a gente. Mais do que isso, é sair do caminho americano, né? Você se libertar, não que o caminho americano seja ruim, porque o americano trouxe filmes excepcionais, mas essa oportunidade de você ver que outros povos, né, outras etnias, outros países, outros lugares mostram em termos de cinema, é muito interessante a gente saber disso. Não precisa viajar para conhecer. O legal disso é que eles não copiam a forma de dirigir de Hollywood. Eles fazem o jeito deles. Isso é muito legal também. Não precisa ser tudo igual para ser bom. É bom essa diversidade. Mesmo aquela série turca, O Milagre, é diferente. Você gosta daquilo porque é diferente. O jeito de dirigir, o jeito de apresentar a história é diferente. Nós falamos bastante da personagem principal, mas nós não abordamos os personagens secundários, que também são muito bons, tanto os personagens como os atores, são muito bons também. Aquele ator que faz o chefe dela, ele demonstra como, agora olhando do lado do gerenciamento de pessoal, aquilo seria o ideal para qualquer funcionário, né? Porque o cara permite que a pessoa seja autônoma, tenha uma direção, é firme, mas não, em nenhum momento ele exacerba a sua voz no sentido de fazer com que o funcionário seja maltratado, né? E mesmo sendo autista. Depois você tem um namorado, que vai ser o futuro namorado, né? Que ele não é advogado. Ele é uma espécie de faz tudo ali na empresa. Então ele também trabalha muito bem.
Depois, o que me chama a atenção é a amiga dela de infância, que é dona de um restaurante, ela faz um contraponto assim, excepcional, porque ela é totalmente maluca no bom sentido que a gente fala hoje. Ela sai do protocolo, só que ela consegue conversar e se comunicar com a Yoon-woo. Depois você tem as duas diretoras, que uma vai ser próxima da advogada, e o pai dela, né, que sofre porque no começo ele tem problemas lá com um vizinho. Os personagens secundários, eles também têm boas características e seus respectivos atores também seguram bem a história. Então, todo aquele conjunto deixa essa série muito boa. A gente recomenda, então, você assista A Extraordinária Advogada Woo. Está na Netflix e está primeira lá de audiência, conquistou o coração de muita gente. E se você quiser assistir, então, mais séries sobre esse assunto, que aborda um pouco esse assunto do autismo, Atypical é uma série de 2017, The Good Doctor, também uma série de 2017, Um Milagre, que é uma série turca, que é de 2021, e o filme legal pra caramba, que recebeu 4 Oscars, o Rain Man, de 1989. Aí algumas dicas para você, se gosta desse assunto ou quer se inteirar, saber um pouquinho mais, aí umas dicas para você sobre o assunto do autismo. E até o próximo Cinema no Rádio, e um abraço para todos os ouvintes. Você ouviu Cinema no Rádio com Padu e Marta Padovese. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.